Olá, pessoas! Eu estou aqui imbuída de um trabalho, ou melhor, de vários trabalhos, um artista que eu sou fascinada, que é o Vincent van Gogh. Hoje nós vamos falar do expressionismo. Eu sou Helene Gomes e você está no sampa.arte.br em mais uma aula de arte. Se você não acessou ainda, é a sua primeira vez aqui com a gente, você pode ir recuperando esse tempo, acessando as outras aulas e dando continuidade aqui com o expressionismo. O Van Gogh, gente, no expressionismo, ele vai elencar uma série de possibilidades pensando na técnica, na pintura. A gente falou na aula do impressionismo que o artista ele saiu do ateliê e foi capturar o que ele via, né, a partir da luz do dia. No expressionismo é a expressão, né? A gente pensar ali na palavrinha expressão, quando eu expresso, aquilo não é mais meu. Eu tirei de algum lugar de dentro de mim e publiquei, mostrei para o outro. E a gente vai encontrar essa expressão, esse em diversas linguagens populares, artísticas, que vão acompanhando com a gente também. Então, aquilo que o artista apropriou, acolheu, está ali dentro dele, ele vai expressar. E aquilo, né? Quando você publica, não é mais seu, é de todo mundo. Outra dica bacana e de referência cinematográfica, para que você possa ir ampliando o seu repertório, se você não assistiu ainda, é O Carteiro e o Poeta. Ele vai falar que a poesia é de quem precisa dela, não é da de quem a criou. A obra de arte também, muitas vezes, é de quem precisa dela. Uma imagem, uma pintura, uma foto, um filme. A gente vai apreendendo do mundo o tempo inteiro. E o Van Gogh, ele ia se definindo como uma alma abstrata, uma alma inquieta. Um homem com seus questionamentos, um homem riquíssimo em talentos, um homem que queria mais, além de ser desenhista, como queria o seu pai. Seu pai era desenhista e acreditava que ele também seria, mas o Van Gogh tinha uma paixão já pelas cores, uma paixão pela composição. Dizem em alguns momentos, aí relatos da história dele, que ele deixava de comprar alimentos para comprar tinta. E eram inúmeros tubos de tinta, porque a obra dele precisava desse movimento, precisava dessa expressão, desse alto relevo, né? Expressão o tempo inteiro, né? Já falei várias vezes aqui. Olha só, né? Um autorretrato aqui, a la Van Gogh. Olha que interessante, gente. No expressionismo, o traço, o gestual, ele vai ser muito marcante. Né? Quando a gente falou do impressionismo, já tinha essa tentativa, esse indício, né, do gestual, mas no expressionismo isso fica muito mais forte. É o artista se misturando com a própria obra, se misturando com a própria tinta, se misturando com a própria pincelada, com o próprio gesto. Era ele na própria tela. E no autorretrato aqui do Van Gogh, a gente vê nitidamente essa expressividade da cor. A cor ela vai praticamente definindo. Já tem este movimento, essa mistura, essa composição que vai sendo dada a partir da obra. Outro trabalho muito bacana também do Van Gogh é o Noite Estrelada. Como ele se definia uma alma abstrata, né? O Van Gogh ele ia pintando, ia compondo, mas também ia se questionando muito, refletindo muito, e ele chegou a ficar internado, né, num hospital psiquiátrico. E lá nesse tratamento dele, onde ele ficou, ele tinha uma janelinha no quarto dele, uma província no sul da França, e essa janela é como se fosse a moldura. Então, sempre a gente encontra em diversos quadros dele, diversas telas, um cipreste. Ora o cipreste está em uma posição, ora está em outra, mas eram as posições que ele tinha ao observar pela janela do seu quarto essa paisagem. Assim foi com esse trabalho, Noite Estrelada. Este movimento, né? essa voracidade que ele vai dando à tela, movimento do céu, os tons, os claros, os escuros, que se misturam na própria tela, como a gente já viu lá, que teve um início lá no impressionismo, com o pontilhismo do Seurat, e vai continuando aqui no expressionismo com esse exemplo do Van Gogh. É bom lembrar, né, gente, que não é que um artista ele fixou naquele movimento. Não, né? Se o artista ele vai vivendo, ele vai acompanhando a história. Infelizmente aqui no caso do Van Gogh, ele morreu muito cedo, morreu com seus 30 e poucos anos, né? Mas se ele tivesse vivido bastante, como o Picasso, como o Salvador Dalí, por exemplo, ele participa de vários movimentos,
e se destaca ou dá mais ênfase a um deles. O Van Gogh também vinha desses experimentos, né? Ele participava desses movimentos que estavam acontecendo, o impressionismo, essa incidência da luz, o uso do gesto, da cor. Infelizmente parou por aqui, mas o seu legado e o que ele nos deixa de herança pictórica, de composição, isso não tem como medir. Agora tem como conhecer mais. E isso você que está acessando hoje vai ficar sabendo que é só continuar aí. A gente tem uma enumeração, nem dá para contar, gente, porque é tão bonito, tanto de imagem, de possibilidades. Tem os textos para você saber mais, tem dicas de outros sites, referências bibliográficas, cinematográficas que você não pode perder. E também não pode deixar de continuar conversando com a gente, de compartilhar o que você descobriu, o que você já sabia de repente, e está aí ampliando no seu repertório.